Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a segunda aliada Parashá Tetzaveh, que está no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 28, versículo 13, e vamos ler até o versículo 30. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E farás engaste de ouro e 2 cadeias de ouro puro na terminação do peitoral. Far-lhe-ás feitio de trança e fixarás as cadeias das tranças sobre os engastes. E farás o peitoral do juízo, o Roshen Mishpat, obra de artista, como feitio do éfode o farás. Ouro, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido o farás. Quadrado será e dobrado, 1 palmo seu comprimento e 1 palmo sua largura. E o encherás com pedras, 4 fileiras de pedras, uma fileira rubi, topázio e esmeralda, a primeira fileira, e a segunda fileira carbúnculo, safira e diamante, e a terceira fileira opala, ágata e ametista, e a quarta fileira crisólito, ônix e jaspe. Engastadas em ouro estarão em seus encaixes, e as pedras serão segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, como gravuras de selo cada um, conforme o seu nome. Será para as 12 tribos, e farás sobre o peitoral cadeias de acabamento, do feitio de tranças de ouro puro, e farás sobre o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas sobre as 2 extremidades do peitoral, e porás 2 tranças de ouro sobre as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e as 2 extremidades das 2 tranças porás sobre os 2 engastes, e as porás sobre os suspensórios do éfode, em frente às suas faces. E farás 2 argolas de ouro, e as porás sobre as 2 extremidades do peitoral, sobre sua orla, na parte do éfode por dentro. E farás 2 argolas de ouro, e as porás sobre os 2 suspensórios do éfode por baixo, de frente à sua face, frente à sua costura, por cima do cinto de adorno do éfode. E juntarão o peitoral de suas argolas às argolas do éfode com cordão de tecido de lã azul celeste, para que esteja sobre o cinto de adorno do éfode, e não se desprenderá o peitoral de cima do éfode. E levará Arão o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, em sua vinda ao lugar da santidade, por memória diante do Eterno, continuamente. E porá no peitoral do juízo os urim e os tumim, e estarão sobre o coração de Arão em sua vinda diante do Eterno, continuamente. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chayeu lo natah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos agora aos comentários desta aliá, iniciando no versículo 17. 4 fileiras de pedras. No peitoral do sumo sacerdote devia haver 4 fileiras de 3 pedras preciosas cada uma, simbolizando as 12 tribos de Israel. Os versículos 17, 18, 19 e 20
citam os nomes em hebraico das gemas, cuja identificação certa é muito difícil de estabelecer hoje. Eis a ordem das 12 pedras do peitoral, com as tribos correspondentes da direita para a esquerda. Rubi, tribo de Ruben; Judá, Nofer, carbúnculo; Opala, Dan; Crisólita, Asher; Topázio, Simão; Safira, Issachar; Ágata, Naphtali; Ônix, Yosef; Esmeralda, Levi; Zebulon, diamante; Gade, ametista; e Jaspe, Benjamim. Versículo 29. Lugar de santidade. 3 motivos devem orientar a construção de uma casa de Deus. Primeiro, o motivo religioso. O laço de união entre homem e Deus, simbolizado pelo pastor e o rebanho. O judeu, quando entra na sinagoga orando a Deus, não se sente como uma ovelha perdida, mas sim como um ser vivo protegido por um fiel e carinhoso pastor. Segundo, o motivo educativo cultural. A sinagoga tem por dever divulgar a sabedoria judaica, o pensamento judaico. 3. E finalmente o motivo nacional. A sinagoga é um Beit Knesset, a casa que congrega gente judaica, fortalecendo nela o sentimento de pertencerem ao povo de Israel, ao Beit Israel, a casa de Israel, filhos de um mesmo Pai. Vejamos agora que o Mishkan, o tabernáculo, o Mikdash, o santuário, deverá representar para os filhos de Israel, do ponto de vista espiritual, encontrando-se ainda no deserto, vagando de lugar em lugar, estando divididos em diversas tribos nômades, deveriam edificar um centro espiritual que os unisse, fazendo deles uma unidade homogênea, fazendo-os compreender e sentir a sua ligação íntima com aquela herança transcendental que receberam no Monte Sinai. As condições físicas da sua vida normal os obrigaram a criar um centro espiritual no meio de seus acampamentos, com o objetivo de purificar e consagrar a vida de todas as camadas populares, levando-se assim acima da vida material e das preocupações cotidianas. Outra versão diz que o Mishkan, do verbo hebraico sharon, repousar, habitar, deveria reconciliar o povo de Israel com seu Criador, para demonstrar aos povos vizinhos que lhes fora perdoada a grave falta cometida com a confecção do bezerro de ouro e a edificação de um santuário. Nunca cessou na história e na vida do nosso povo. O tabernáculo móvel, provisório e instável do deserto foi substituído pelo Beit HaMikdash, Santa Casa ou Templo de Jerusalém, que também se tornou um centro espiritual religioso nacional, unindo o pensamento do povo ao seu mais elevado ideal, que é a fé num único Deus e numa única Torá. O Beit HaMikdash não era somente uma casa de oração, mas sim uma fonte inesgotável de energia espiritual, que inspirava a coragem, mesmo àqueles que viviam dispersos na diáspora. E quando após a destruição do segundo templo fomos obrigados a tomar o bastão do peregrino, procurando refúgio e descanso entre os diversos povos, a primeira coisa que fizemos foi construir um Beit Knesset, ou Beit Midrash, uma sinagoga ou casa de estudo. E, de fato, as sinagogas grandes ou pequenas, ricas ou modestas, foram para os nossos antepassados Mikdeshei Meat, santuários em miniatura, onde
onde se concentrava toda a atividade religiosa, cultural e social judaica. Entre os muros das sinagogas, os judeus se sentiam unidos e ligados pela mesma fé e pelo mesmo destino a todos os seus irmãos no mundo inteiro. O judeu viu na sinagoga não somente um retiro espiritual para desabafar o coração perante o seu Deus, mas também um refúgio para procurar conforto e consolo em momentos de tormento físico ou psíquico. Versículo 30. Os Urim e os Tumim, vídeo comentário em Levítico 8:8, que é um comentário da Parashat Tzav, que diz assim: a tradição disse que estas coisas eram um segredo revelado somente a Moisés. Iona também Uziel traduz a palavra Urim como or, luz, e Tumim como tam, íntegro, portanto luz e integridade. Entretanto, na versão dos 70 foram traduzidas essas duas palavras como revelação e verdade. O Talmud escreve que o tetagrama estava escrito dentro das dobraduras do peitoral, por meio do qual algumas letras dos nomes das 12 tribos brilhavam e o sacerdote juntava-as com inspiração divina para formar a resposta de que se desejava saber. Além dos nomes das 12 tribos, o peitoral continha por cima dos nomes de Abraão, Isaque e Jacó e por baixo as palavras Shivte Israel, tribos de Israel. Para que as letras do alfabeto ficassem completas, consultava-se os Urim e Tumim em circunstâncias extraordinárias. Moisés não fez uso deles, e Josué foi o primeiro a usá-los na divisão das terras e no caso do anátema de Arram, conforme Josué, capítulo 7, versículo 14 e 18. O rei Saul não foi atendido pelos Urim, em 1 Samuel 28, 6, e foi por isso que ele consultou a pitonisa. O rei Davi foi atendido várias vezes, 2 Samuel 2, versículo 1 e 21, versículo 1. Porém, depois dele, não houve outro rei que os tenha usado. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!